Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, mas hoje é matemática no Enem. Isso mesmo, eu sou a professora Roberta, do Centro de Mídias, e hoje vocês vão ter aula com o professor Fred. E o tema da nossa aula é Teorema de Tales. Isso mesmo, vamos falar sobre esse importante teorema da matemática. Lembra do Teorema de Tales? Vou dar uma introdução para você lembrar do assunto, mas não esqueça, aula de matemática. O que você tem que separar para acompanhar a aula? Lápis, borracha, caneta, folhas para anotação, senão você não vai conseguir fazer os cálculos, certo? Preparados? Vamos começar então? Vamos lá, Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, o que ele se trata, né? A gente vai ter o feixe de retas paralelas. Lembra dos feixes de retas paralelas? A reta em laranja aí, ó, reta A, paralela à reta B, porque ela mantém a mesma distância, não tem inclinação. A inclinação é a mesma, legal. E a reta C, a gente tem essas três paralelas, então a gente chama de feixe de paralelas. Tudo bem? Cortando essas paralelas, a gente tem duas retas em verde aí, que são as nossas transversais, a reta R e a reta S. Na hora que a gente cortou com essas transversais, a gente marcou pontos de encontro entre as retas R e S e as paralelas A, B e C. Então, lá na primeira reta A, a gente tem sobre a reta R o ponto A e sobre a reta S o ponto A'. Na reta B, B e B'. Na reta C, C e C'. E a gente encontra aí alguns segmentos. Segmento AB, que é este pedacinho, segmento BC, segmento A', B', segmento B', C' e o segmento maior de A até C e de A' até C'. Bom, legal, professora, eu estou vendo isso, mas eu queria saber o que é o Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales, ele diz o quê? Que a razão entre dois segmentos quaisquer da primeira transversal é igual aos respectivos segmentos correspondentes lá da outra, a razão dos outros. Então, se a gente pegar aqui, ó, no lado esquerdo, reta R, o segmento AB sobre o segmento BC, a gente vai pegar lá do outro lado, seguindo o mesmo sentido, A', B' sobre B', C'. Então, está escrito aqui do lado, ó. Aí você fala, professora, então como que eu vou observar isso? Você vai pegar o segmento, escolher um segmento de um lado, você vai pensar que quando você for começar a outra razão, você vai seguir o mesmo esquema, aquele que é correspondente. E aí vai pegar o de baixo. Aí vai pegar o de baixo lá do outro lado. E aí, tá vendo essa setinha verde que eu anotei aqui do lado esquerdo e do lado direito? É para você lembrar o sentido. Se você estiver anotando primeiro este, depois este, ou seja, de cima para baixo, do lado esquerdo, do lado direito você também vai de cima para baixo. Então, você pode colocar AB sobre BC igual A' B' sobre B' C'. Ok, então pequenininho, pequenininho. O primeiro e o segundo, tá. Você pode pegar AB e AC, ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês. AB, que é o primeiro segmento, AC, que é esse total aqui, o grande, a soma dos dois. Então você pode pegar o primeiro segmento sobre a soma, e do outro lado, o que você vai fazer? Pegar o primeiro segmento sobre a soma também. Então AB sobre AC, A' B' sobre A' C'. Mas e se eu não quiser pegar o primeiro segmento, eu posso pegar o segundo de baixo? Pode. Você pode pegar BC sobre a soma e do outro lado, B' C' sobre a soma. Só não pode esquecer, se você estiver descendo numa transversal, você vai descer na outra também. Se você estiver subindo em uma, você tem que subir na outra. Se você inverter isso, vai dar tudo errado. Depois que montou a razão, vai fazer a multiplicação em cruz e descobrir a medida desconhecida. Tudo bem? Então, preparados para a aula de hoje? Já separaram o material aí para acompanhar a aula com o professor Fred? Não? Espero que sim. Então, boa sorte, bons estudos, bom final de semana e até uma próxima. Tchau, tchau! E aí, galera, como vocês estão? Desejo a vocês tudo de bom, tá? Espero que vocês e a família de vocês estejam tudo maravilha, saudáveis, protegidos por aí, tá? Aqui quem vos fala é o professor Frederico Braga e hoje vamos estudar mais um pouquinho da geometria plana, dando essa abordagem da geometria plana para a prova do Enem, tá? Legal. Hoje, galera, nós vamos discutir um pouquinho um teorema muito legal chamado Teorema de Tales, Tales de Mileto. Tales de Mileto que viveu em Mileto, né, que é uma antiga colônia da Grécia, grega, que hoje é a Turquia, tá? Esse cara tem uma história magnífica, ele é considerado uma das mentes mais brilhantes do universo, tá? Ele é considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental, tá? Existem relatos que o Tales tenha começado a vida dele, galera, como comerciante e tenha dado super certo, eu penso, financeiramente, tá?
tanto que pôde se dedicar aos estudos e às grandes viagens no final da vida. Você não sei se você já sabe, né? Lá na antiguidade se dedicava aos estudos quem tinha condição financeira, né? Quem era patrocinado, quem tinha grana para fazer isso. E o Tales é um desses caras. Ele é considerado matemático, ele é considerado engenheiro, astrônomo, tá? Nessas andanças pelo final da vida dele, lá no Egito, é atribuído a ele o cálculo da altura das pirâmides, que o faraó não permitia que ninguém subisse na pirâmide, né, galera? Para obter a sombra, para obter a altura dessa pirâmide. O que o Tales fez? Mediu a sombra da pirâmide, ele foi genial. Imagina meio-dia, o sol lá em cima, né? A pino não tem sombra, mas uma certa posição, horário do dia, o sol fazia uma sombra da pirâmide, né? A sombra que a pirâmide projetava no chão, o Tales provou que a sombra era proporcional à altura dela e fez o cálculo da pirâmide, da altura da pirâmide. Outra coisa muito legal que o Tales é atribuído a ele também é o cálculo da distância que os navios estavam em alto mar, cara, e ele usou triangulação para fazer isso, tá? Ele tem também associado a astronomia, até tem aprendido a usar os instrumentos astronômicos quando andou lá pela Babilônia. Esse cara é fantástico, ele é praticamente um Ricardinho Depps, o professor de química preferido de vocês, o cara, beleza? Nós vamos falar desse cara aí hoje, que é o tal do Teorema de Tales. E o que diz o Teorema de Tales? O Tales diz assim, ó, a razão, a divisão, a fração entre dois segmentos de uma transversal é igual à razão dos seus segmentos correspondentes. Dado um conjunto de retas paralelas, cortadas por duas transversais, o Tales dizia assim, ó, escolha uma transversal. A razão, a divisão, a fração entre dois segmentos dessa transversal vai ser igual à razão dos seus segmentos correspondentes. E comigo, vem para a tela, porque quando você enuncia o Teorema de Tales, parece algo super difícil e é bastante tranquilo. Vem com o prof aqui. Veja, a razão, a divisão, a fração entre dois segmentos de uma transversal é igual à razão dos seus correspondentes. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu pegar o segmento AB e dividir pelo segmento BC, a resposta será igual à razão dos segmentos correspondentes a esse que eu destaquei. Se eu peguei o segmento AB, na outra transversal, o segmento correspondente é o A', B'. Se eu peguei o segmento BC, na outra transversal, o segmento correspondente é B', C'. Dá atenção aqui para o Fredão um pouquinho. Você tem retas paralelas cortadas por transversais. Mantenha calma, tá tranquilo. Retas paralelas de duas transversais, o Tales diz assim, escolhe uma reta transversal. Escolheu? A razão entre dois segmentos de uma transversal é igual aos seus correspondentes. Aí você vai perguntar assim, Fredão, quais os segmentos que eu devo pegar em cima dessa transversal? Eu vou dizer, você escolhe. Escolha dois segmentos que você tem em cima de uma transversal. A divisão entre segmentos que você escolheu é igual à divisão dos seus segmentos correspondentes. Vou te mostrar um outro exemplo, e para isso nós vamos para a tela novamente. Eu poderia pegar, por exemplo, o segmento AB e dividir pelo segmento CD. Pode, Fredão? Pode, filhos. Percebam que AB e CD são segmentos da mesma transversal. A razão, a divisão, a fração entre dois segmentos de uma transversal é igual à razão dos seus correspondentes. Olha aí, ó. Se eu peguei o segmento AB, o correspondente a ele do outro lado, a linha B'. Se eu peguei o segmento CD, o correspondente a ele do outro lado é C', D'. Esse é o chamado Teorema de Tales, ou Teorema das linhas proporcionais, tá? Viu? Lá no problema, lá na questãozinha do Enem. Retas paralelas e duas transversais, caixa. É o Teorema de Tales, tá? Vamos lá? Vamos praticar alguns exercícios? Dá uma olhada aqui. Exemplos. Em cada uma das figuras, as retas A, B e C são paralelas, né? R, S, T são retas transversais. Ache o valor de X. Observe aí, ó. Você tem três retas paralelas cortadas por duas transversais. Vamos ver se você adivinha o que o Fredão vai dizer. Tales, é o Teorema de Tales. Retas paralelas cortadas por trilhos de trem. Tales. Aí monta o Tales aí, ó. 5 está para... Dá uma olhada. 8. Você viu o que eu fiz? 5 está para 8. Por quê, professor?
porque eu vou seguir o que o Tales recomendou. A razão, a divisão entre segmentos da mesma linha. 5 está para 8, assim como, veja, se eu peguei o segmento 5, o correspondente do outro lado é o 4. Se eu peguei o segmento 8, o correspondente do outro lado é o x. Agora que você montou essa proporção, me dá atenção um pouquinho aqui. Quando a gente fala proporção, eu quero dizer frações igualadas. Sempre que nós temos duas frações igualadas, produto em cruz. Não se esqueçam, multiplica em cruz, isola a variável abordada ali. Volta para a tela comigo. Se eu multiplicasse em cruz, 5 vezes x igual a 5x, 4 vezes 8 igual a 32. Passo esse 5 dividindo, o x daria 32 sobre 5. Para nós resolvermos o item B, eu queria que você olhasse um pouquinho aqui para o Fredão. Veja que no item B eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais em forma de X. Não tem problema. Retas paralelas cortadas por transversais é o teorema de Tales, beleza? O que eu quero, que eu peço para vocês, escolha uma transversal. Escolhida essa transversal, você vai pegar dois segmentos dela e vai dividir um pelo outro. A mesma coisa que você fez uma transversal, você repete para outra transversal, que forma X com ela, tá? Veja aí, vamos para a tela, é tranquilo. Eu tenho aqui retas paralelas, ABC, paralelas, e as retas transversais RS em forma de X. Não se preocupe que as retas transversais estão formando um X, não tem problema. Dá uma olhada, escolhe uma transversal e nessa transversal divida dois segmentos existentes. Por exemplo, eu faria assim, ó, 4 está para x menos 2. Você viu? O 4 e o x menos 2 são segmentos da mesma transversal S. Assim como, repete o procedimento para a transversal R. Se eu peguei o 4, responde aí. Quem é o segmento correspondente? É o 5. Se eu peguei o x menos 2, o segmento correspondente será o x mais 2. Agora nós vamos multiplicar essa proporção em cruz. 4 vezes x mais 2 vão dar 4x mais 8, 5 vezes x menos 2 vão dar 5x menos 10. O que o Fredão fez? Multiplicou a proporção em cruz. Letra de um lado, número do outro, porque se trata de uma equação do primeiro grau. Isolando o x vai dar 18, tá? Esse é o teorema de Tales. Razão de segmentos correspondentes é proporcional. Escolheu uma transversal, a razão entre dois segmentos dessa transversal é igual à razão dos seus segmentos correspondentes. A gente, né, cara, usa o tempo todo, isso está para aquilo. É o que vai pensar, o que vai sugerir para a gente a palavra proporção, tá? Quando se fala de teorema de Tales, eu queria que vocês percebessem que ele é um teorema utilizado, né, aplicável na geometria plana, mas ele é um teorema que trata de razão e proporção. Razão significa divisão, significa fração, beleza? Proporção significa frações diferentes igualadas. Então veja que eu escrevi assim, ó, A sobre B é uma fração, C sobre D é outra fração, só que elas estão igualadas. Frações igualadas trata-se de proporção. Isso que o Tales gostaria que nós fizéssemos atualmente, que nós pensássemos na proporção que ele descobriu. Vem comigo, vamos para a tela. Vamos trabalhar essa proporção nos problemas de geometria. Veja que o Fredão desenhou aqui para você 3 retas paralelas que eu estou chamando de A, B e C. E 2 retas transversais que o Fredão chamou de RS. Tá vendo? Retas paralelas cortadas por trilhos de trem. Para a gente economizar um pouquinho nos cálculos, a gente podia usar ou pensar na proporção trabalhada por Tales. Veja, o segmento AB, que mede 2, ele é metade do segmento BC, que mede 4. Ah, fiel! Acabou! Se o segmento de cima é metade do segmento de baixo, o que acontece numa transversal, acontece em outra transversal. Alguns materiais, olha aqui para mim, não chamam de teorema de Tales, chamam de teorema das linhas proporcionais. A proporção que existe numa linha chamada transversal coexiste para outra transversal. Se você olhou para uma transversal e percebeu que o segmentinho de cima, por exemplo, é metade do segmento de baixo, acabou. Se o de cima é metade do de baixo, do outro lado, o segmento de cima será
metade do segmento de baixo. Vem para a tela, vamos olhar para você ver sem fazer conta. Eu percebi que o segmentinho de cima é metade de baixo. Então, na outra transversal, esse segmentinho X, de medida X, ele será metade do segmentinho de medida Y. Portanto, X é a metade de Y. Lá na antiguidade, os geômetras ficavam loucos com o Tales. Louco. Porque o Tales resolvia esse tipo de problema. Tudo por razão e proporção em 2 palitos. Fica imaginando o Tales lá atrás. Você não percebeu, fião? O segmento de cima é metade do segmento de baixo. Puxa vida. Se o segmento de cima é metade do segmento de baixo de um lado, o segmento de cima será metade do segmento de baixo do outro lado. O Tales usava a proporção o tempo todo, calculou a altura da pirâmide de Kelps dessa forma, usando proporção da sombra com a altura que ela tem. Depois eu te conto a história lá no final, beleza? Agora, olha os geômetras da época, que emaranhado de situação para mostrar que o Tales tinha razão. Vem para a tela com o Fredão aqui. Eu vou provar para vocês geometricamente que o Tales estava coberto de razão, que o Tales é o cara, né, lá da atual Turquia, que na antiga história era chamada de Mileto, tá? Uma colôniazinha lá. Observe, eu fiz aqui retas paralelas e 2 transversais. Observe que as retas A, B e C são igualmente espaçadas. Você percebeu? A distância entre as retas A e B, eu chamei de Azinho. A distância entre as retas B e C, eu chamei de Azinho. Olha o Tales. Se o pedacinho AB é igual ao pedacinho BC, já era. O que acontece de um lado tem que acontecer do outro. Isso o Tales já sabia de cabeça, que B é igual a C, lá do outro lado. Veja que o segmento A', B', Fredão chamou de B. O segmento B', C', Fredão chamou de C. Olha o Tales. Se do lado esquerdo o pedacinho de cima é igual ao pedacinho de baixo, no lado direito, o pedacinho de cima, que eu estou chamando de Bzinho, vai ser igual ao pedacinho de baixo, que eu estou chamando de Czinho. Olha os geômetras da época. Você sabe que os caras da geometria são loucos para formar triângulo, né? Essa foi a ideia deles. Eles traçaram essa perpendicular tracejada, e essa perpendicular tracejada indica a distância entre as 2 primeiras retas, portanto, A. Fizeram a mesma coisa embaixo, ó. Traçaram essa segunda reta perpendicular tracejada, que indica a distância entre a reta do meio e a última retinha paralela, que também é A. Agora eles perceberam que esses 2 ângulos destacados são ângulos correspondentes. A palavra correspondente vem de correspondência, que remete o termo endereço. Esses 2 ângulos destacados para você na tela, que tem vértice B' e vértice C', eles têm a mesma medida. Logo, os 2 triângulos destacados são exatamente iguais. A gente não fala que os triângulos são iguais, a gente fala que os triângulos são congruentes. Lembrando que a palavra congruência vem de igualdade. Então, visto que os 2 triângulos são congruentes, eu posso afirmar que a hipotenusazinha de um chamado B é igual à hipotenusazinha chamado C para o outro triângulo. Ou seja, o Tales é o cara. É um cara. Fala porque não precisou de nada disso que os geômetras fariam. Traçar perpendicular, fazer a congruência dos triângulos para justificar. Não precisa. A proporção que existe uma transversal coexiste para outra transversal. O Tales tinha percebido que na transversal da esquerda, o pedacinho de cima era igual ao pedacinho de baixo. Eu falo pedacinho para representar o segmento, né? Isso aqui é uma aula. O segmento de cima é igual ao segmento de baixo. Então já era. O que acontece de um lado tem que acontecer do outro. O segmento de cima tem que ser igual ao de baixo. O Tales já sabia que B é igual a C. Beleza? Vejamos alguns problemas e, obviamente, do Enem. Vem para a tela cheia comigo, bora! O cara fala assim, a crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica aproveitando suas instalações. Então os caras querem gerar energia, né, galera? Energia é coisa cara, você tá ligado? E para gerar energia eles querem utilizar o rio que passa atrás lá das instalações da fábrica, da indústria, blá, blá, blá. E como que eles vão fazer? Eles vão fazer uma barragem, uma represa, represar essa água
para transformar aí depois a energia mecânica em energia elétrica, tá? É o princípio das hidrelétricas. Observando a figura e admitindo que as linhas RST sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede quanto? Veja o desenho que o Enem forneceu. Você tem aí 3 retas paralelas, RST, cortadas por 2 transversais. Aí o Enem faz um croquis, um modelo, um projeto da situação. Desenha aí estilosamente o rio. E esse segmentinho que está marcado de X é a barreira que será feita lá no rio. E ele quer saber qual o comprimento dessa barreira. Bora lá? Veja que eu estou enxergando aqui. Cara, não tem como, você sentadinho lá na escola para fazer a prova do Enem, não tem como se olhar para essas 3 retas paralelas e essas 2 transversais e não pensar no Tales. Você viu? Eu redesenhei a figura ao lado, as retas RST paralelas e as 2 transversais vermelhas. O que eu pensei? Eu vou pôr ao lado, na figura que eu estou construindo, as medidas que o Enem trouxe. Pá! Joguei as medidas ali. Primeiro segmentinho na esquerda, 30, o de baixo, x mais 2, hein? Que é o comprimento da barreira mais 2 metros, beleza? Lá do outro lado, 24, para o total, 56, eu pensei. 24 para 56, estão faltando 32. Estou justificando esse 32 aí na tela, beleza? Retas paralelas cortadas por transversal, teorema de Tales. A razão, a divisão, a fração entre 2 segmentos de uma transversal é igual à razão dos seus segmentos correspondentes, galera. Monta o Tales. Montaria o Tales assim, ó. 30 está para x mais 2. Observe o Fredão aí. 30 está para x mais 2. Veja que os 2 segmentos utilizados são 2 segmentos da mesma transversal. Assim como, se eu peguei o 30 de um lado, o correspondente do outro é 24. Se eu peguei o x mais 2 de um lado, o correspondente do outro é 32. Olha lá, razão e proporção. Razão significa divisão, proporção significa frações igualadas. Antes de nós multiplicarmos essa proporção em cruz, eu imaginei que nós pudéssemos pegar essa fração 24/32 e dividi-la em cima e embaixo por 8. Dá uma simplificada nas contas. Feito isso, nós teremos uma nova proporção. 30 está para x mais 2, assim como, cuidado com a aritmética. 24 dividido por 8 vai dar 3, 32 por 8 vão dar 4. Agora, bastaria que nós multiplicássemos essa proporção em cruz. Vamos lá? 3 vezes x mais 2 vão dar 3x mais 6. 4 vezes 30 vão dar 120. O que você fez aí, Fredão? Eu simplesmente multipliquei a proporção em cruz. Virou a equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Eu pensei, o mais 6, eu vou empurrar para o outro lado da igualdade e vou escrever menos 6. 3x é igual a 120 menos 6 dá um 114. O 3 que multiplica o x eu passo dividindo. 114 por 3 vai dar 38. E 38 daria para nós marcarmos a alternativa B lá da questão do Enem. Então não tem como, né, cara? Retas paralelas cortadas por transversal. Não tem como não pensar no Tales, beleza? É nóis? Vamos para um outro problema aqui, legal também, lá do Enem. Tela cheia, fica mais fácil para você. O proprietário de uma área quer dividi-la em 3 lotes, conforme a figura abaixo. Os valores de A, B e C em metros, sabendo-se que as laterais dos terrenos são paralelas e que A mais B mais C igual a 120 metros, são respectivamente quanto? Foi feito um desenho para você, é uma área, um lote, e esse lote vai ser partido em 3 outros terrenos menores, e ele fala que esses 3 terrenos menores, as laterais dos terrenos são paralelas. Ele falou que a soma das frentes dos 3 terrenos, A mais B mais C, tem que dar 120 metros. E ele pergunta quem é o A, o B e o C. Para facilitar a nossa resolução, eu fiz o desenho de pé. Eu simplesmente reproduzi esse desenho, só que ele de pé. Quando ele fala que as laterais desses terrenos são paralelos, eu pensei, opa, retas paralelas cortadas por 2 transversais.
Quem são as transversais nesse caso? São as ruas A e B. Olha para o Fredão aqui. Você viu o migué que eu dei aqui? Peguei a figura do Enem, pá, virei minha prova. Enxerguei retas paralelas cortadas por duas transversais, que eram as ruas A e B. Aí não tem como. Aí não tem como pensar naquele gênio da antiguidade chamado Tales de Mileto, tá? Agora eu vou aplicar o Tales. A razão, a divisão, a fração entre dois segmentos de uma transversal é igual à razão dos seus segmentos correspondentes. Oh, parece coisa do outro mundo. Chega aí, vem para a tela comigo. Vai. Como é que eu montaria esse Tales, Fredão? Eu montaria o Tales assim. A está para A mais B mais C. O louco, Fredão! Parou. Vem cá. Olha aqui para mim. Tela toda. Olha aqui para o teu professor. Você viu o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Um pedacinho A está para o segmento total A mais B mais C. Mas você pode escolher dois segmentos quaisquer na mesma transversal. Escolhe. Eu fiz assim, ó, o pedacinho está para o segmento todo. Aí você vai perguntar, Fredão, como é que você pensou em pegar aquele pedacinho A e dividir pelo segmento todo? Isso é uma frase que os meus professores falavam lá atrás para mim, assim, ó, tudo que é dado é para ser usado. Então, sabe o que eu pensei? Ele não falou que A mais B mais C eram 120 metros? E A mais B mais C era o segmento todo. Daí eu pensei, essa informação que eu vou usar. A está para o segmento todo. A mais B mais C. Vamos para a tela de novo. Eu fiz assim, ó. A está para A mais B mais C, que é o segmento todo. Assim como, me ajuda. Se eu peguei o segmentinho A na rua da esquerda, eu pegaria o correspondente dele na direita, que é 20. Agora eu preciso de vocês. Esse segmentinho destacado na tela em amarelo 20 estará para o segmento todo dessa transversal. E o segmento todo dessa transversal, 20 mais 24 mais 36. Agora eu quero que você pegue um caderninho aí, a sua caneta e faça essas contas comigo. Prestem atenção. Vai ficar assim, A sobre A mais B mais C, que é 120, não é? Então vai ficar A sobre 120 é igual 20 sobre, se você fizer essa continha, 36 mais 24 dão 60, mais 20 dão 80. Então teria ficado assim, ó, A sobre 120 é igual a 20 sobre 80, que é 1/4. A sobre 120 igual a 1/4, Fredão multiplicou em cruz, isolei o A, que deu 30 graus. Isso eu fiz proposital. A gente aqui nessas aulas EAD, né, remota, queria que você fizesse isso. Você viu o que eu fiz? Falei, pega o seu caderninho aí, anota e vamos multiplicar fazer aquela continha lá. Então eu fiz assim, A sobre 120 era igual 20 sobre 80. 20 sobre 80 dá 1/4. Multipliquei em cruz, o A deu 30. Beleza? Não pus na tela, mas ensinei os caminhos da resolução. Beleza? Já tirei que o valor do A, que era uma das frentes do terreno, 30 metros. E agora eu preciso descobrir as outras frentes dos outros dois terrenos. Vamos continuar? Vem cá. Olha o que eu fiz aqui. Eu vou pegar e desenhar o troço de pé de novo e já coloquei que uma das frentes do terreno é 30 metros que acabamos de encontrar. O que você vai fazer agora, Fredão? Eu vou continuar usando o teorema de Tales. Só que dá uma olhada aí. Olha como o Fredão vai fazer aqui. 30 está para o segmento todo, 30 mais B. Ah, Fredão, por que você fez isso? Pra você se acostumar, pra você perder o medo. Para você perder o medo. Eu posso escolher os segmentos que eu quiser. Então, eu posso escolher os segmentos que eu quiser. Dá uma olhada. Eu fiz assim, ó, 30 está para o segmento todo, que é 30 mais B. Assim como, se eu peguei o 30, o correspondente do outro lado é o 20. Se eu peguei o segmento todo, eu pego 20 mais 24. Essa conta ficaria assim, 30 sobre 30 mais B é igual a 20 por 44. Multiplica em cruz, isola o B vai dar 36 metros. Então, eu já sei que a primeira frente do terreno é 30, que era o valor do A, e que a segunda frente do terreno B é 36. Deixei essa conta para você fazer aí, hein? Multiplica em cruz, isola o B deu 36. Galera, como nós sabíamos que a soma de A, B e C davam 120 metros, fechou, né?
O A vale 30, o B vale 36. Já dá para descobrir o valor do C. Olha lá, fiz a substituição. O A é 30, o B é 36, mais o C vai dar 120. Ajuda o teu professor aqui. 30 mais 36 dão 66, que vai para o outro lado, menos 66. 120 menos 66, isso vai dar para a gente 54 metros. Portanto, as três frentes dos terrenos são 30, 36 e 54 metros, beleza? Usei o teorema de Tales duas vezes nessa questão um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais chatinha na aritmética lá da prova do Enem. Agora eu trouxe uma questão para finalizar o teorema de Tales e começarmos a falar de uma consequência do Tales, que é semelhança de triângulos. Quando dois triângulos são semelhantes, os ângulos internos são iguais e os lados são proporcionais. É isso que eu quero trabalhar com vocês também hoje, também na aula de hoje. Dois recados, Tales e semelhança de triângulos. Mas para isso eu pus um problema top e, de certa forma, desafio. O cara fala assim, na figura, AD igual a 5, BD igual a 2 centímetros, AE igual a 3 centímetros e o segmento CE, X centímetros. O valor de X é... Aí na tela cheia, isso vai te ajudar um pouquinho. Você vai olhar para esse triângulo e vai falar, ô, Fredão enlouqueceu, tá loucão, tá loucão. Por quê? Não tem nada a ver com Tales. Cadê as retas paralelas, cortadas por transversais? Falou, você tem razão. Que o Fredão pôs esse problema na tela? Dá uma olhada. Olhando para a figura original, não existe o teorema de Tales. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou redesenhar a figura, vou fazer uma figura adaptada com os mesmos valores. Quer ver? Preste atenção. Vê se você já fez isso alguma vez na sua vida. Se você não fez, é para você essa aula. A gente está aprendendo, evoluir. Vamos ser diferente da galera. Não adianta saber tudo do que todo mundo sabe. Vamos aprender coisas novas, não vamos ficar parados. Falou, a favor da maré, até o peixe morto nada. Bora lá, vamos ser diferente. Sabe o que eu pensei? Tá vendo esse segmento aí, ó? Ele mede 3 centímetros. Então eu falei, eu vou construir um segmento AE novo. Eu fui lá na minha figura adaptada, medi 3 centímetros e pá! Marquei um ponto E novo. Observe que na figura original, o vértice E tem um ângulo alfa. Então na figura adaptada, aonde tem o vértice E, eu medi um ângulo alfa. Na figura original, onde tem o ângulo alfa, sai um segmento ED. Então, na figura adaptada, sai também. Agora, observe que esses dois triângulos que o Fredão destaca são exatamente iguais, cara. Olha lá, os ângulos do vértice A são o mesmo, tá vendo? As medidas são as mesmas. Então, eu concluo que esse segmento AD na figura adaptada é o mesmo do anterior, que é 5. E sabe agora o que tem a ver com Tales? Olha as retas paralelas! Olhem as retas que têm a mesma inclinação. Veja que os ângulos do vértice B e do vértice E têm a mesma medida. São chamados ângulos correspondentes, porque está rolando um paralelismo. Agora eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, cara, agora eu posso usar o teorema de Tales. Olha aí na figura adaptada, por favor. Olha o teorema de Tales, como é que o Fredão faria. Eu faria assim, ó. O segmento AE, presta atenção, está na tela. O segmento AE está para o segmento todo AB. Viu o que eu fiz? Eu posso, Fredão? Pode, fião, pode. Eu escolhi dois segmentos na mesma transversal. Então, eu escrevi AE está para AB, assim como. Vamos do outro lado. Se eu peguei o segmento AE, do outro lado, o correspondente é AD. Se eu peguei o segmento AB, do outro lado, o segmento correspondente é AC. Pronto. Olhando na figura adaptada, que tem as retas paralelas, montei o Tales. E agora? Agora, para você descobrir o valor do AE, do AB, do AD, do AC, basta olhar na figura original. Procura aí. O segmento AE na figura original é 3. AB na figura original, dá uma olhada, de A até B, 7. Quanto vale o segmento AD na figura original? 5. E quanto vale o segmento AC na figura original? 3 mais X. Então, olhando para a figura original,
eu preenchi essa proporção. Olha lá, multipliquei em cruz e isolei o x, que é 26 sobre 3. Uma questão, desafio, usando o teorema de Tales, tá bom? Ô, Fredão, essa foi exagerada. Foi exagerada, mas foi diferente. É o que a gente quer ser, diferente da galera. Beleza? Tamo junto. Bora lá. Uma consequência do teorema de Tales, que agora é a semelhança de triângulos. Quando eu digo que dois triângulos são semelhantes, estou dizendo que eles são parecidos. Os ângulos internos são iguais e os lados serão proporcionais, todos na mesma proporção. Quando eu comparo dois triângulos e sei que eles são semelhantes, existirá proporcionalidade entre as suas medidas, entre os seus segmentos. Quer ver? Vem para a tela. Se dois triângulos são semelhantes, os ângulos internos são respectivamente congruentes, os lados correspondentes são proporcionais. A gente fala assim, ó, ângulos iguais, lados proporcionais. Professor. Não é elegante falar os ângulos são iguais. O certo é falar os ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Mas isso é uma aula. A gente busca da sonoridade para fazer o aluno lembrar. Semelhança de triângulos. Se dois triângulos são semelhantes, os ângulos, pensa no Fredão aqui, ó. Os ângulos internos são iguais e os lados serão proporcionais. Observa aqui na tela, você tem um triângulo grande e um triângulo pequeno. Olha para dentro dele. Os ângulos internos são iguais e os lados serão proporcionais. Se eu dissesse que o triângulo pequenininho chamado ABC é semelhante ao triângulo DEF e o símbolo da semelhança é o tio, eu posso dizer que os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Quem resolve a questão é a chamada razão de semelhança. Que isso, senhor? Olha para a tela, que nada mais é do que o Tales. Tipo, a base do triangulão, que eu chamei de D, está para a base do triangulinho, que eu estou chamando de A, assim como o lado do grandão, que eu chamei de E, está para o lado do pequenininho, que eu chamei de B, que são os lados correspondentes. Assim como o lado do grandão, que eu estou chamando de F, está para o lado do pequenininho, que eu chamei de C. Está vendo por que isso é um Tales? Porque são razões, são frações igualadas, razão e proporção, chamamos de Tales. Olha para mim aqui. Se dois triângulos são semelhantes, os ângulos internos são iguais e os lados serão proporcionais, todos na mesma proporção. Bateu o zóio em dois triângulos, comparou dois triângulos, percebeu que eles têm dois ângulos em comum, eu já posso falar que eles são semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais. A base do grandão é proporcional à base do pequenininho. A altura do grandão é proporcional à altura do pequenininho. O lado que você escolher do grandão será proporcional ao lado correspondente no pequenininho. Calma, nós vamos treinar, vai ficar mais fácil do que você imagina. Existe um teorema chamado Teorema Fundamental da Semelhança, que diz assim, quando você compara dois triângulos, escuta teu professor, compara dois triângulos e percebe que tem dois ângulos em comum, já era. Eu estou olhando para o triângulo grande, eu estou olhando para o triângulo pequeno. Uia! Comparando os dois, eu vejo que eles têm dois ângulos internos em comum. Acabou. Quem tem dois, tem três. Quem tem dois ângulos internos em comum, tem um terceiro também. Se os ângulos são iguais, os lados serão proporcionais. Aí é feijão com arroz, é basicão. A base do grandão está para a base do pequenininho, assim como a altura do grandão está para a altura do pequenininho, assim como multiplica em cruz, tira o gabarito, que é o que te interessa nesse momento. Vem para a tela comigo. O que diz o Teorema Fundamental da Semelhança? É o caso ângulo-ângulo. O que significa isso? Comparou dois triângulos, percebeu que eles têm dois ângulos em comum. Eu já posso falar que eles são semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais. O chat vai bombar, os caras dizendo assim, esse professor me deixa surdo. Fala, é isso que eu quero que você lembre. Falou, sabe aquele cara que fica gritando? Era gritando para você lembrar. É para você ser diferente da galera. Tamo junto, tá? Tamo junto. Esse é o caso ângulo-ângulo. Dá uma olhada. Você tem um triângulo aí chamado ABC. Paralelamente à base BC, eu desenhei uma reta R. Você viu que eu tracei uma reta R
paralela à base BC do triângulo. Se tem paralelismo, tem um monte de ângulos sobrando. Quando tem paralelismo, tem a presença dos ângulos correspondentes. Correspondente vem de correspondência, que remete ao termo endereço. Ângulos correspondentes são ângulos que têm, entre aspas, que ocupam a mesma posição. Observe. Esses dois ângulos destacados na tela, o ângulo do vértice B e o ângulo do vértice D, eles têm a mesma posição. Ambos ficam para cima das retas paralelas, logo têm a mesma medida. Os ângulos de vértices C e E, eles ficam também acima das paralelas destacadas, logo têm a mesma medida. Agora o Fredão ia perguntar assim para você: olha para a tela, olha para a tela. Nessa figura, quantos triângulos vocês enxergam? Vai, olha para mim agora, olha para mim. Nessa figura da tela, quantos triângulos vocês enxergam? 1, 2 ou 3? E só 2. Está louco, Fredão? 2, só 2. Tem um triângulo grandão e tem um triângulo pequenininho, porque embaixo da paralela, que é a reta R, é um trapézio, não é um triângulo. Vem para a tela. Então, observe que na tela existem somente 2 triângulos. Esse triângulo pequenininho chamado ADE e o triângulo grandão, que eu destaco em amarelo, chamado ABC. Você perdeu? Volta. E se na tela 2 triangulinhos, o pequenininho azul, que é chamado ADE, e o grandão, chamado de ABC. Fião, acabou. Compara os 2 triângulos. Compara o triângulo pequeno com o triângulo grande. Bateu o zóio em 2 triângulos. Percebeu que eles têm 2 ângulos em comum. Eu já posso falar que eles são semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais, todos na mesma proporção. Sabe o que agora eu faço? Aquilo que a gente está acostumado. A base do grandão está para a base do pequenininho, assim como a altura do grandão está para a altura do pequenininho, assim como o lado, não sei das quantas que você escolher do grandão, está para o lado correspondente no pequenininho. Isso vai dar constante de proporcionalidade. 90% dos problemas ou mais terminam assim, ó. Base do triângulo grande está para a base do triângulo pequeno, assim como a altura do triângulo grande está para a altura do triângulo pequeno. Multiplica em cruz a proporção e tira-se o resultado. Veja essa questão da Universidade Federal do Pernambuco, top. O triângulo ABC é retângulo em A e tem catetos medindo 12 e 24 centímetros. Os pontos D, E e F são tomados em AB, BC e AC, respectivamente, de tal forma que ADEF é um quadrado. A área desse quadrado em centímetros quadrados vale quanto? Bom, você tem um triângulo ABC, triângulo retângulo, de cateto vertical 12 e cateto horizontal 24. Sobre o lado AB, você marcou o ponto M. Sobre o lado BC, marcou o ponto P, formando um quadrado que ele quer saber qual a área. Bom, primeira coisa que a gente sabe é que o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, preenche aí, 4 lados iguais. Os 4 ângulos internos são de 90 graus, beleza? Veja que o segmento AB, que é o cateto vertical do triângulo todo, ele mede 12. Tudo mede 12. Se eu tirar o lado do quadrado que é x, sobra para cima 12 menos x. Vou de novo. O segmento AB, o cateto AB todo, mede 12, que é o cateto vertical. Tira-se o lado do quadrado que é x, vão sobrar 12 menos x. Olha para o cateto horizontal do triângulo, que mede 24. O cateto horizontal todo, 24. Tira-se o lado do quadrado que é x, vai sobrar para a gente 24 menos x. Quando se fala quadrado, olha bem para essa tela. Os lados opostos do quadrado são paralelos. Então, esses 2 lados do quadrado que eu destaco, eles são paralelos. Isso quer dizer que se eu espichasse cada um desses lados um pouquinho para cada lado, eu enxergaria 2 retas paralelas. E quando tem paralelismo, tem um monte de ângulo congruentes na jogada. Esse ângulo do vértice P, que eu chamei de θ, é correspondente ao ângulo do vértice C, que também mede θ. Correspondente vem de correspondência, que remete o termo endereço. Os 2 ângulos azuis da tela, que eu chamei de θ, ficam os 2 localizados acima das paralelas destacadas. Agora observe esses 2 triângulos que o Fredão destaca na tela para você em amarelo.
Compara o triângulo pequenininho com o triângulo grandão, amarelo, os dois amarelos. O triângulo amarelinho BMP e o triângulo amarelo um pouco maior, PCQ, digamos. Vai esse outro ponto, galera. Bateu os olhos em dois triângulos, percebeu que eles têm dois ângulos em comum, eu já posso falar que eles são semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais, todos na mesma proporção. Agora eu vou montar a razão de semelhança. Olha lá, a base do triângulo amarelo grande, 24 menos x, está para a base do triângulo amarelo pequenininho, que é x. Assim como a altura do triângulo amarelo, que é x, está para a altura do triangulinho amarelo, que é 12 menos x. Tomemos muito cuidado com essa proporção, porque nós vamos multiplicar essa proporção em cruz. X vezes x, x quadrado. 24 menos x, eu multiplico por 12 menos x. Agora eu vou distribuir. X quadrado igual, olha lá, 24 vezes 12, 288. 24 vezes menos x, menos 24x. Estou aplicando a distributiva entre os parênteses. Menos x vezes 12 dão menos 2x, 12x, perdão. E menos x vezes menos x, mais x quadrado. Veja que o x quadrado de um lado com o x quadrado do outro, a gente cortamos e virou uma equaçãozinha do primeiro grau sossegada. O menos 36x trouxe para cá, mais 36x igual a 288, passa o 36 dividido, o x vai dar 8. Se o x vai dar 8, olha para mim, acabamos de encontrar o lado do quadrado. Se o lado do quadrado é 8, a área de quadrado é lado vezes lado. 8 vezes 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Beleza? Ficamos por aqui. Aguardo as suas perguntas. Façam as perguntas se quiserem, que o Fredão vai responder para você. Tamo aí. Bora lá. Ótimo. Temos aí duas perguntas. Quero saber quais são. Bom, muito bem. O que está me confundindo é que tem horas que ele coloca sinal de mais, outra hora de menos. Eu não sei se isso é uma fórmula fixa ou se está tirando do exercício. Essa pergunta me confunde também. Tem hora que coloca sinal de mais, sinal de menos, onde? Né? Fala, nós não fizemos isso, nós simplesmente olhamos para o Tales, retas paralelas. Não existe uma regra fixa quanto ao sinal, tá bem? A pergunta que você me fez não faz lá muito sentido, mas eu estou tentando te responder, eu não faço ideia onde você está olhando para esse sinal de mais, para esse sinal de menos. O que eu posso estar pensando para te responder é assim, quando você tinha lá no último problema da semelhança, uma base do triangulão que era o cateto horizontal, beleza? Que era 24. Se eu tirasse o ladinho do quadrado, que é x, estou tirando, fião. E quando eu tiro, eu faço mais ou faço menos? Eu faço menos. Então, a base inteira era 24. Tira x. 24 tira x. 24 menos x. É isso que eu posso responder. Ficou difícil para mim essa pergunta. Ficou preciso. Ela foi mal formulada. Próxima outra. Resolver essa por razão e proporção é mais fácil, né? Sim! Isso aí, Adriele, você deitou! A sua pergunta foi genial! Fiquei orgulhosíssimo do que você me falou. Filha, nós não começamos a aula por semelhança de triângulos. Parabéns, o Fredão aqui está vibrando por dentro. Nós começamos por Tales, que diz razão e proporção. Top demais! A semelhança é uma consequência do Tales. Isso aí, filha. Você tinha as retas paralelas e as transversais, o Tales resolveria o seu problema. E, ó, presta atenção. Quando eu falo assim, a base do grandão está para, a base do pequenininho assim como, a altura do grandão está para, a altura do pequenininho assim como. Quando isso você fizer, você tem uma razão igualada com outra. Isso é a proporção. Essa é a fundamentação do Tales. A semelhança de triângulos nada mais é do que o Tales. E o Tales trabalha com a gente proporção. Isso que é legal. Fiquei orgulhosíssimo da sua pergunta. Orgulhosíssimo. Sabe o que isso quer dizer? Que você entendeu a intenção da aula. A intenção da aula era falar de proporção. Não era falar de resolução de equação, monta a fração, multiplica em cruz, isola o x. Para! Ninguém gosta de fazer aritmética. Nem professor de matemática gosta da aritmética. A gente gosta de montar a equação e dizer assim, ó, daqui para frente a gente resolve e tira o valor do x. O Tales nunca pensou nesse trabalho braçal. O Tales pensou no trabalho intelectual. Ele é considerado uma das mentes mais brilhantes do universo.
Beleza? Esse é o Tales. A razão e a proporção. Quando ele falava assim, eu olho para uma transversal, a proporção que ele chegou de um lado coexiste para o outro. Se eu pensar, se eu trazer isso para essa informação, essa conclusão do Tales para a semelhança de triângulos, puxa vida. Imagina você comparando um triângulo grande com um triângulo pequeno, beleza? Que são semelhantes. A base do triangulão é 20 e a base do pequenininho é 10. Já pode parar. Parar por quê, Fredão? Se a base do grandão é 20 e do pequenininho é 10, repare, a base do grandão é o dobro da pequenininha. Acabou. A proporção que existe entre a base existe entre as alturas dos dois triângulos, entre os lados correspondentes dos dois triângulos. Se a basona é o dobro da basinha, a altura do triangulão será o dobro da altura do triangulinho, e assim por diante. A sua pergunta foi genial, adorei, tá? Desejo para vocês tudo que é de bom, fiquem com Deus, a aula acabou, agora eu gostaria de chamar o professor Guilherme, que vai discutir com vocês a Era Vargas. É isso aí, tamo junto sempre, um abraço, tchau!